Olá, meus amores! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo, desde o zero até uma parede pronta. Dessas paredes pretas que a gente chama de parede lousa ou chalkboard. Então eu vou começar mostrando para vocês desde o rascunho, desde o projeto até o dia da execução. Eu sou Carol Nege, sou calígrafa, sou artista de lettering, professora de caligrafia e lettering, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Então, como eu falei, a gente começa pelo resumão, pelo rascunho. Antes disso, a gente tem que lembrar que existe também um tempo de investimento aí de conversa com o cliente. Então, para vocês terem uma ideia, julho, eu tô há uns 4 meses conversando com essa cliente sobre essa parede, desde a época que ela começou a reforma na casa dela para transformar o deck. E aí ela foi pedir dicas da tinta que ela precisava para preparar a parede, de como é que a gente ia fazer a arte, enfim. Teve questões de data também que a gente precisou repensar por conta da pandemia, né? Até poder sair para fazer a parede, enfim. Então levou bastante tempo aí nessa conversa, nessas tratativas, na obtenção das ideias, né? No caso, a cliente já tinha várias referências, ela já tinha ideia do que ela queria, né? Me mandou algumas imagens e as frases que ela gostaria na parede dela. Então também a gente precisa saber disso. Às vezes a ideia é nossa e a gente desenvolve. Às vezes o cliente já sabe exatamente o que ele quer e quer alguém que saiba executar. Claro, a gente vai precisar fazer o projeto para poder encaixar exatamente o que ele quer dentro da área que ele tem. Essa parede específica é um desafio porque são bastante informações que a cliente quer que constem na parede de qualquer forma, mas não tem muito espaço. Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de como faz o projeto, de como eu fiz todo o desenho, a criação do processo. Mas antes disso, deixa eu te mostrar os materiais que a gente usa para fazer uma parede, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, canetas Posca, que a gente precisa ter. No caso, essa cliente quer a parede colorida. Então, tô aqui com as minhas, muitonas. Tem mais aqui, é porque não dá pra pegar tudo. Porque tem vários elementos coloridos na parede dela. Então, quando é assim, você precisa ter um estoquezinho de canetas. Se não tiver, precisa providenciar, tá bom? Aí tem as brancas. E aí, no caso das brancas, como é a maioria, né? No caso de parede preta, verde escura, enfim, com esse fundo escuro, a maior parte dos desenhos a gente vai fazer com o branco, que é o que a gente usaria, o contrário, por exemplo, se a gente estivesse usando uma parede branca, ou fosse fazer um quadro branco, uma arte branca, a gente não faz sempre o contorno preto, né? Então, o branco é que vai fazer esse papel. Então, a gente precisa ter canetas Poscas brancas de várias espessuras, tá? Então, eu tenho aqui da fininha, que é a PC3M, para fazer detalhes menores. Aí tem a 5M, que é uma legal para desenhar, que tem a ponta um pouquinho mais grossa. Tem a 8K, que tem a ponta chanfradinha, mais grossa. Tem a 7M, que é uma ponta redonda, mais grossona. Tem a gigantona 7K. Olha só. Tá vendo? Então, é bom ter bastante dessas canetas para você poder fazer, inclusive, a variação, os contrastes de traço, dependendo do detalhe do desenho ou da pintura que você for fazer, vai exigir diferentes pontas de caneta também. Giz, sempre tem o giz branco para poder fazer as marcações da parede, as medidas, e um rascunhozinho leve. Tem pequenininho meu giz, porque gastou bastante hoje, certo? Aí eu sempre levo lápis, borracha, por caso de precisar, geralmente só o giz resolve. Régua, eu sempre tenho junto uma de 60 centímetros de metal, porque ajuda bastante em medidas maiores, né, para fazer parede, nem sempre dá pra gente usar régua pequena, mas eu uso também e sempre tenho comigo, cadê? Uma régua normalzinha de plástico, 30 centímetros, para detalhes menores, para algum desenho, alguma letra, alguma coisa que precise de régua. Além da régua, a fita métrica,
que tem momentos em que também ajuda bastante. Tem medidas que são maiores do que a régua de 60 centímetros, então é bom ter como medir ou uma fita métrica ou uma trena, se você tiver ou puder disponibilizar de uma dessas. E aí, levo a minha prancheta com o projeto. Tá vendo? Que legal? Então ele tá todo no papel. E é isso que vocês vão começar a me ver fazer agora. E em seguida eu mostro para vocês como foi a ida até a casa da cliente e toda a execução da parede. Bom, aqui a gente começa então com o desenho já em escala. Eu desenhei as duas paredes, uma tem um pedaço maior aqui do lado esquerdo, vai mais para baixo. No lado direito, ela fica um pouco menor porque tem um armário embaixo. Isso também é muito importante na hora da gente fazer o projeto, saber se o ambiente tem algum móvel, tem alguma coisa diferente que possa atrapalhar ou influenciar ou ficar na frente do que a gente está criando. Então, eu já trabalhei em cima tanto das medidas como das fotos que a cliente me mandou e assim fui colocando cada elemento que ela queria que constasse na parede dela, né, encaixando aqui no papel, certo? Então, também os tipos de letras foram não idênticos, porque eu não gosto de fazer copiando, mas seguindo mais ou menos a referência que ela me mandou, porque ela já tinha, como eu falei, uma ideia do que ela gostaria. Então, o meu trabalho aqui está sendo mais conseguir encaixar tudo que ela quer, todos os elementos, as frases, os desenhos, dentro do espaço da parede que ela tem. São bastante elementos, então é um desafio, são muitas coisas, e para encaixar tudo sem ficar com uma imagem poluída, a gente precisa meio que fazer um quebra-cabeça. Esse já é o projeto definitivo, mas eu já tinha trabalhado nele em outros tamanhos e de outras formas, até conseguir chegar nessa finalização. Então, essa é uma paredezinha menor que tem embaixo do armário. Tem um espaço, claro, né? O armário no meio entre uma e outra. E esse aí vai embaixo. Então tá aí o projeto completo. Ficou bem legal. Bastante cheio, é verdade, mas eu achei bem bonito. E ela quer colorido. Então isso a gente vai fazer na hora de executar. E essa garrafinha aí vai ser de estimação. Agora vamos para a execução. Bom, primeira coisa é conferir direitinho as medidas da parede. Como é uma parede bem alta, eu tô tendo que fazer em cima da escada. E então essas coisas também a gente tem que estar preparada, porque acontece. Então, não dá para ver aí no vídeo, mas eu tô com um pé na escada e o outro pé tá em cima da bancada da pia, porque não tem como apoiar, né? Tem embaixo desse móvel aí tem uma pia que o tampo é de granito. E eu não tenho como chegar perto da parede alta se não for dessa forma. Então, toda vez que a gente for fazer uma parede, tem que também estar preparada, porque muitas vezes o lugar é alto e a gente tem que fazer em cima da escada, em cima de algum móvel, alguma coisa. Meu filho foi comigo para me ajudar, então nesse momento ele está de longe aí, olhando, me ajudando a ver se o rascunho que eu estou colocando na parede com o giz tá ficando centralizado, tá tudo direitinho. E às vezes a gente precisa fazer algumas alterações na hora também. Quando tem alguma divergência de medida, alguma coisa, então a gente vai alterando. É bom, nesse caso, estar com outra pessoa junto, porque ele vai olhando de longe e vai me ajudando a encaixar todos os elementos. Então, nesse primeiro momento, é a hora de passar o giz, não está ainda refinado, né? A letra bem desenhadinha, é só um rascunho em que eu passo esse giz na parede preta. Passei um paninho para tirar o excesso de giz, porque senão a caneta posca pode entupir. O pó do giz seca a ponta da caneta. Então a gente passa um paninho seco para tirar o excesso de giz e no risquinho leve que ficou do giz, eu vou então passando a posca por cima. Eu estou usando uma posca 5M, que é uma ponta redonda, fixa, né? Ela não é expansível como uma brush pen, por exemplo. Então, nas letras que a gente precisa fazer contraste, colocar peso na letra, isso tudo é feito manualmente, né? Com técnicas de lettering.
Mas inicialmente eu vou passar só o traço fininho aqui para definir o desenho. E depois vou encaixando os elementos menores. Aí tem também depois a parte de colorir, tem a parte de sombreamento. Então, a gente vai por etapas. Primeiro, medição e marcação da parede com o giz, coloca o rascunho, apaga. E depois vem fazendo as linhas básicas do desenho, para por fim a gente ir fazendo os demais detalhes. Aqui eu já tenho certinho o modelo da letra. Essa chacoalhada básica a gente tem que dar para misturar o pigmento na caneta Posca, que conforme a gente vai usando, a ponta vai secando, né? Conforme a gente passa na parede. Então a gente chacoalha para misturar de novo a tinta no pigmento e aperta um pouquinho a ponta para a tinta voltar a descer. Justamente por causa da posição também que a gente fica segurando a caneta. Ela não é vertical, né? A gente não está segurando com a ponta para baixo. A ponta fica para frente na parede, às vezes até para cima. Então ela vai secando e a tinta não encosta. A gente precisa molhar a pontinha de novo enquanto tiver tinta na caneta, né? E é bom passar de levinho. Essa parede foi bem tratada para fazer. Às vezes a gente pega paredes muito ásperas que a caneta fica mais difícil de deslizar, ou dependendo do tipo de tinta, a parede é mais porosa, então gasta mais da tinta. Mas essa parede aqui foi bem preparada. Como eu falei para vocês, teve as conversas antes, né, que eu já tinha feito com a cliente. A gente passou alguns meses conversando sobre essa parede e aí ela usou a tinta certa, o tratamento certo na parede bem direitinho. Isso facilita bastante o trabalho e ajuda também tanto a caneta a deslizar como a não gastar tanta tinta da caneta quando a gente vai fazer o trabalho. Então, nesse primeiro momento, segundo momento, né? O primeiro foi o do giz. Nesse segundo momento, eu vou terminar de fazer as linhas básicas aqui, brancas, mais finas, e depois o que tiver que engrossar, eu posso também ir trocando as pontas das canetas. Como eu mostrei para vocês no começo, tem vários tipos de ponta, né? E dependendo do trabalho que eu for fazendo aqui, é como eu vou adaptando as pontas das canetas. Então, prontinho aqui a palavra vinho, que está encaixada na casinha embaixo e também na taça. E aí depois eu vou fazendo os acabamentos. Prontinho. Agora, já passada a caneta em todo esse lado da parede, eu vou escrever o que vai nessa faixa, que é Home Sweet Home, né? Como eles quiseram, lar doce lar em inglês. E vou fazendo o preenchimento com os outros elementos, com os elementos menores que tem na parede. Então, vou colocar os nomes da forma como eles pediram, exatamente como está no projeto. E como eu falei, vou começar fazendo ela toda em branco. Inclusive, eu adoro. Eu acho que vai ficando bem bonito, assim, o branco no preto. Se ela tivesse ficado só assim, em preto e branco, também ficaria linda. Mas a cliente quer cores. Olha aí como fica legal. Tá vendo? E agora vamos para o outro lado, para o lado direito ali em cima. A cliente quer cores, então eu vou começar fazendo o branco e a cor vem depois. Esse monte de giz aí na minha calça é um outro fator que quem trabalha com isso precisa estar preparado. Tem que ir com uma roupa que possa sujar, porque é normal, a gente está muitas vezes em ambientes de reforma. Não é esse o caso, né? Aqui é giz mesmo da própria parede, que a gente acaba encostando. E dependendo da posição que a gente tem que ficar, olha aí meu braço todo sujo de giz, a blusa, a calça, a gente acaba encostando, então precisa ir preparada para poder sujar a roupa sem nenhuma frescura com relação a isso, porque realmente acontece. Tanto pode encostar na tinta, como pode encostar no giz, como se o ambiente estiver em reforma, que é muito comum também para quem faz parede. As pessoas muitas vezes ainda estão preparando, né, o restante do ambiente, aí você vai lidar com bastante poeira e tudo. Então, para quem já está acostumado a usar máscara aí na pandemia e não pode lidar com poeira, já aproveita a máscara também para isso.
Aqui eu não precisei porque o ambiente não estava mais sendo reformado, mas de qualquer maneira suja, né? E agora eu vou completando os desenhos. Aqui a gente fez algumas mudançazinhas com relação ao projeto para encaixar, por causa das medidas que quando foram mandadas na parede, a gente vê chapadão, mas quando chega no ambiente, que a gente olha de baixo para cima, a gente enxerga que tem coisas, tem elementos que se forem exatamente como estão no papel, ali no 2D, acabam ficando difíceis de visualizar. Então, a gente faz algumas mudançazinhas, às vezes só de posição de um elemento ou outro, de um desenho ou outro, para que todos os elementos consigam ser bem visualizados para quem está lá embaixo vendo a parede, certo? Então, como tem o armário, ele pode dificultar um pouco a visibilidade, vai ter uma geladeira embaixo também. Então, tudo isso a gente tem que olhar na hora que a gente chega no ambiente e analisar direitinho. Então, a gente mudou, por exemplo, as tacinhas de champanhe do brinde, que eram no meio da frase, ia ter que ficar muito pequenininha para caber do jeito que estava no projeto inicial e ia ficar ruim de visualizar. Como a palavra família era algo muito importante para eles, a gente mudou as taças de lugar, colocou para cima para a frase poder caber maior e a gente colocar a palavra família de uma forma que ficasse bem visualizada, mesmo para quem está embaixo depois, sem o armário atrapalhar. Então, terminar aqui toda a colocação de acordo com os... Eu já tinha colocado os grids, né? As linhas guia ali com giz. Apaguei. Mudei os elementos de lugar aonde precisava. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz na parede do lado esquerdo. E, enquanto isso, meu filho também, que desenha divinamente, desenhista de mão cheia, já foi fazendo também um esboço com giz na parede de baixo, para eu poder cobrir depois. Então, trabalhando em 2 pessoas, a gente consegue fazer mais rápido. Aqui no vídeo tem, claro, um tempo, né, que vocês vão visualizar, mas não da execução de todos os detalhes da parede toda. O trabalho levou aproximadamente umas 4h30 e trabalhando em 2 pessoas. Se eu tivesse sozinha, provavelmente isso teria se estendido aí facilmente para umas 6 horas de trabalho, certo? Então, se você puder também dispor de alguém para ajudar, né, de um auxiliar, alguém que consiga, que também entenda um pouco. No caso, meu filho desenha muito, então já deu para ele ir fazendo essa parte para mim embaixo, enquanto eu vou cobrindo aqui as linhas e as letras, que aí precisa realmente ser eu, né? Mas já deu para ele adiantar, e aí fica a dica. A quantidade de horas de trabalho fica bem maior se você tiver que fazer isso sem a ajuda de mais ninguém. Aí é bom ter o filhão desenhista para me ajudar. Pronto, aí é o desenho que ele fez já com giz, né? O esboço que ele já tinha deixado preparado para mim. Passo o paninho, tiro o excesso de giz e vou cobrir então com a posca do mesmo jeito que eu fiz em todo o restante da parede. Deixá-la branca. E também fazer a parte escrita, que aí meu filhote não faz. Aqui eu já estou usando cor. Nessa parte do tempero eu já coloquei o verde, porque são linhas bem fininhas, então depois a caneta não cobre, eu já usei diretamente o verde, porque eu sei que é a cor que eu vou utilizar no definitivo. E aí linhas fininhas assim, vale a pena já utilizar a cor que vai ficar definitiva. Mas depois vão ter mais elementos coloridos também no desenho. Aqui é o sombreamento da faixa, então eu estou usando uma posca de ponta bem mais larga, só que ela já está mais sequinha. E é muito legal guardar as poscas quando elas vão secando para esse tipo de trabalho. Então, na hora de sombrear, se eu pegar uma posca nova que está cheia de tinta, vai ficar chapado e não é o efeito que a gente quer. Então, eu uso a posca mais sequinha para isso. Aí aqui já cobri a palavra vinho com o cor de vinho e já começamos também a colorir, já escrevi ali na parte de baixo
e vou começar a colorir as outras partes, fazer o restante do detalhamento, né? Mais sombreamento aqui na taça. Vou colocar as cores onde ela pediu, então o nome deles aqui é colorido. Na casinha, né, que tem mais elementos coloridos, o nome do casal, né, que é João e Zanja. No caso, Zanja é o apelido da Elisângela, que é a esposa dele. E aí, todos esses elementos, então, vão ser coloridinhos. Depois de toda a parede feita, o rascunho em giz, apagado, todas as linhas feitas em branco, eu vou cuidando desses detalhes e aperfeiçoando, aprimorando as letras, aplicando as técnicas que vão dar mais peso na letra e deixando mais sofisticado, né? Mais elaborado, sem ser só a linha fina. E aí é hora de ir colocando. Então, eu vou colocar aqui as bolinhas do champanhe, o brilhozinho da taça, esses detalhes que vão deixando mais sofisticada a arte. Ó, sombrinha aqui embaixo, no pezinho. Não parece, mas são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na arte final. Fica bem mais realista o desenho e fica bem bonito. Então eu gosto de fazer isso depois para ir preenchendo, né, e elaborando melhor a arte inicial. Olha lá o churrasco também, como eu já engrossei a letra, tá vendo? Coloquei o peso, então a gente vê bem o contraste. Já pintei o foguinho ali do churrasco também, com as cores do fogo. E colocando os detalhes bem direitinho, cuidadosamente em cada uma das letras agora. Então, essa letra aqui tem uma texturazinha, tem que ser feito com cuidado, uma por uma. De novo, eu tô com um pé na escada e o outro na pia. A posição aqui não ajuda muito para chegar nesse cantinho, porque a pia é distante. Então, a gente tem que ter um bom apoio e é bom ter também um bom treino de escrever nessa posição, assim, na parede, porque o papel a gente coloca na nossa frente, numa posição confortável, é totalmente diferente de quando a gente vai escrever ou desenhar com a parede, obviamente, vertical, né? É outra posição, é outro tipo de apoio, então é bom ter um treino já de como escrever nessa posição. Até falo para as pessoas que me perguntam que uma boa forma de treinar é, se você não pode riscar de fato as paredes da sua casa, ou ter uma madeira, um MDF, alguma coisa forrada com fórmica, enfim, para que você possa treinar e apagar, ou cola pedaços de papel na parede, grandes, para a parede ficar cobertinha, e aí você faz os treinos no papel, mas para poder treinar essa posição de escrita, que é totalmente diferente e mais complexa, claro, do que você escrever no papel. Escrever assim é mais difícil, naturalmente, certo? Então agora eu vou cuidando dos detalhezinhos aqui ainda das letras. E isso vai fazendo toda a diferença na hora da arte final. Olha só como colorido e já com os efeitos dá um outro ar, né? Dá uma outra vida para a parede. Então, cada detalhezinho desse eu uso uma ponta da posca diferente. E aqui eu já estou trabalhando também com cores. Então, estou usando aqui uma posca 5M também, só que verde. Passando por cima da primeira escrita que eu tinha feito. Eu tinha feito, pode olhar de pertinho assim, ó, dá pra ver como tava falhando, né? Também já usei uma caneta mais sequinha, por saber que eu ia cobrir depois com uma outra cor. Não ia deixar no branco. Então, eu vou devagarzinho cobrindo as linhas que ficaram falhas, fazendo esse preenchimento, e já faço isso com a cor que vai ficar definitiva aqui então.
Repara como minha mão não tem apoio aqui, é totalmente solto, não tenho como encostar na parede, por isso os treinos que eu mencionei. Aqui vai ser uma garrafa de vodka Ciroc, que era um desejo muito grande do dono da casa. Ele queria muito uma garrafa dessa vodka, não só com o nome da vodka, mas com o nome dele também. E aí, como não cabia mais na arte, porque o espaço já estava bem preenchido, tinha esse cantinho aqui. Então, a gente deixou esse cantinho especial para não faltar a garrafa de Ciroc que ele pediu. Ela vai ficar em destaque aqui no cantinho da churrasqueira. Bem bacana, usando também as cores originais que a gente vê na garrafa de vodka. Aí, ó, a baguncinha que fica, o tanto de caneta, os materiais espalhados, o projeto sempre por perto para a gente seguir. E aí eu vou seguindo, então, no detalhamento das letras do painel inferior. Olha lá em cima o família, como já está em amarelo, como a letra já foi trabalhada e como de baixo a gente conseguiu ver. Foi por isso que eu mudei, inclusive, a posição das tacinhas, para a palavra família poder ficar maior como eles queriam. E aí aqui o desenho já está também colorido, sombreado. As palavras do lado esquerdo também já foram trabalhadas, é só terminar essas aqui do lado direito para finalizar. Tá vendo aqui o de dizer, ó, também ainda falta, tá vazado. Então eu vou só seguindo com esse preenchimento das letras. O amo vocês era importante que tivesse destaque. Tanto o cozinhar como o amo vocês eram as palavras mais importantes, por isso elas estão maiores, né? Foi colocado assim no projeto. E aí eu faço a falsa caligrafia para dar esse contraste. E vou só pintando com calma, preenchendo. Veja como minha mão também não tem apoio aqui e eu estou distante da parede porque tem a distância da pia. Então, mais uma vez reforçando a importância dos treinos de escrever nessas posições. E tá aí a parede pronta, depois de elaborado todo o projeto passo a passo. Finalizamos. Ficou bem legal. Olha só. E agora eles já podem voltar a geladeira para o lugar e desfrutar do deck, que ficou bem bonito, bem mais animado. Meu filhote lindo, meu ajudante, gratidão pelos meus clientes e por esse trabalho tão lindo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham curtido, visto como é todo esse processo. No vídeo aparece bem mais rápido, porque, claro, a gente faz alguns takes de alguns detalhes, mas são muitas horas. Primeiro foram os meses de tratativas, de conversas, né? Como eu falei. Depois tem o transporte, né? Até a casa da pessoa. São várias horas. No caso dessa parede foi um pouco mais de 4 horas de trabalho. E depois tem o transporte para voltar. Tudo isso a gente tem que calcular também. E tem a questão de gosto, né? Eu achei que ela ficou muito linda. Eu, particularmente, se fosse escolher a parede para minha casa, faria só no branco, porque eu acho lindo a parede preta com fundo branco, quando muito um detalhe com uma cor, que eu acho que fica bem legal. Mas eu sempre repito isso. O cliente é a razão, é para o nosso cliente que a gente trabalha. Então, muitas vezes, independente do nosso gosto, a gente tem que saber fazer o melhor dentro daquilo que o cliente quer. E foi isso que a gente fez hoje. Então, foi muito legal porque, em primeiro lugar, o cliente ficou satisfeito e a gente também gostou muito. Fiquei bem feliz de poder contar com a ajuda do meu filho, inclusive. Ele desenha divinamente, então foi muito bom. Além de ter companhia,
ter um desenhista ajudante maravilhoso junto comigo. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Não esquece de colocar aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, se tem vontade de assistir mais alguma coisa, mais algum vídeo, mais algum tipo de conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, eu tenho o maior prazer de responder vocês, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.